Galera, no mundo que a gente vive hoje, toda editora de quadrinhos quer ter também o seu próprio mangá. E a gente sabe que existem muitas dificuldades, a gente vê os editores, as editoras falando bastante sobre isso, a dificuldade que é convencer os japoneses para publicar mangás no Brasil, se você ainda não tem um contexto. E com isso, a Comic Zone publica o seu primeiro mangá, Crazy Food Truck, em 2 volumes, compilando toda a história, e hoje a gente vai falar dele. Afinal, o primeiro mangá da Comic Zone vale a pena para você ler? Bom, eu já vou cortar tudo aqui, já vou falar a definição que a própria Comic Zone colocou no site da Amazon, que é MasterChef encontra Mad Max nesta incrível série completa em 2 volumes. E sim, é uma mistura de MasterChef com Mad Max, porque aqui a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico, acredito eu, um mundo devastado, onde você não tem mais água, não é um recurso comum de se ter, é tudo areia, tudo meio deserto, e é engraçado algumas coisas que acontecem sobre o meio ambiente desse mundo, como que esse ambiente fica. Mas você tem esse deserto completo, você tem algumas cidades ali que ainda existem em ruínas, você tem algumas facções que existem nesse mundo também. Então você tem alguns elementos ali que fazem a história ser bem interessante. E aqui a história ela vai contar sobre o Gordon. O Gordon, ele é um cozinheiro de meia idade, não gosta de conversar muito, mas ele vai andando pelo deserto com o seu carro. Ele vai andando com o seu food truck. O Gordon ele tem um food truck e ele vai cozinhando para as pessoas e tentando vender para ganhar dinheiro e para sobreviver. E a vida do Gordon ela muda quando ele encontra uma garota. Ele encontra uma mulher, uma jovem, que é a Alissa. A Alissa ela estava dormindo no meio da estrada e ela estava pelada ali no meio da estrada. Estrada, né? Não tem estrada, no meio da areia. E o Gordon encontra a Alissa. E é aqui que a aventura começa. O Gordon ele vai pegar a Alissa, ele vai acolher ela dentro do food truck e ela vai simplesmente acabar com o estoque de comida do Gordon. Se você acompanha One Piece ou já viu alguma coisa, você sabe que o Luffy, o protagonista de One Piece, ele tem essa fama de comer muito e se colocar um pratão de comida ele vai comer, se colocar outro ele vai comer, ele vai comer, ele vai comer. E a Alice é basicamente esse tipo de personagem. Ela come muito, 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 muito. Toda vez que o Gordon tem comida no food truck dele, a Alissa vai lá e come tudo. Ela quer comer coisas até crua, ela não tá nem aí. Ela quer comer bastante. E aí a gente vai ter essa aventura. Por essa sinopse, você pode não empolgar tanto com a leitura, pode achar, pô, bobinho. E vamos combinar, nem todo mangá, nem todo quadrinho, nem toda mídia precisa ser algo revolucionário. Precisa ser algo que nossa, vai te fazer refletir. Não, às vezes pode ser divertido. E é isso que Crazy Food Truck se propõe. A gente vai acompanhar essa dupla, primeiro viajando para os lugares e tentando vender as coisas no food truck. A gente vai ver a relação deles, o Gordon tentando entender de onde que essa menina veio, por que ela estava pelada no meio do deserto, por que ela come tanto. E a gente vai ter todos esses conflitos. E ao mesmo tempo, cara, Crazy Food Truck, a gente vai ter ação. A gente vai ter muita ação. Porque não é qualquer food truck no mundo que do nada consegue abrir o seu teto e soltar um canhão. E ter um canhão pra lutar. Então é um mundo interessante, assim, porque lembra um pouco essa coisa do Mad Max, porque você tem esses duelos de veículos e o Gordon, ele tem esse food truck dele que é equipado com armas e tudo mais, e aí tem momentos de combate ali, de veículo mesmo, mas você tem momentos de luta, de combate ali saindo na mão mesmo, porradaria, e é a história que vai acompanhar a jornada desses dois. No meio do caminho, a gente vai descobrir quem é a Alissa, o que ela estava fazendo ali, de onde que ela veio. Vão ter pessoas, vão ter grupos, personagens indo atrás da Alissa. E aí, com isso vai entrar em conflito com o Gordon. E eles vão ter que resolver esse problema, porque o Gordon ele não quer entregar essa menina, ele não sabe pra que tá entregando essa menina e tudo mais. Ele vai proteger ela, ele vai se proteger. E nisso a gente vai ter os conflitos e as batalhas do quadrinho. Ou mangá, se você preferir. Mas a minha opinião é um bom mangá de estreia para Comic Zone. Se você pensar hoje
e eu acho que o Thiago, o editor da Comic Zone, ele comentou sobre isso em vídeos, dessa dificuldade que é você conseguir licenciar o seu primeiro mangá. Porque quando você não tem um passado prévio, o pessoal do Japão às vezes não se importa se você publicou XYZ, que quadrinho você publicou. Não. Eles querem saber. E mangá? O que você publicou de mangá? Como que é a sua produção de mangás? Então, eu acho que conseguir uma obra dessa, Crazy Food Truck, que, como eu disse, não é uma obra revolucionária, mas é uma obra que chega aqui no Brasil por um preço bom. Você tem, assim, 2 volumes, cada volume, se não me engano, custando R$ 48,90, eu tô vendo aqui na Amazon, com os 30% de desconto, com o preço inteiro, R$ 70 reais. Mas, pelo número de páginas e a leitura que você tem, cara, são 304 páginas aqui, pelo que eu tô vendo na primeira edição, pelo menos. E pelo número de páginas e o preço e a história, vale a pena a compra. Se você curte mangá, se você é uma das pessoas que curte ler bastante mangá, só leia o mangá ou alguma coisa do tipo, é um quadrinho, um mangá bacana pra você ler. Ele conta uma história que não é uma história extremamente complexa, é uma história até relativamente simples, quando a gente vai entendendo sobre a jornada do Gordon e da Lisa, a gente vai entendendo quem tá atrás de quem, por que tá atrás e tudo mais. Mas é muito bom, é muito bem feito, é engraçado, é divertido, vai te trazer umas risadas, é legal. Qual que é o problema deste mangá? E aí, é um problema que não é da Comic Zone, mas o mangá, ele tem um grande problema que eu acho que o autor, o Rokurou Ogaki, faltou um pouco aqui. E por que eu digo que faltou um pouco aqui? Crazy Food Truck poderia ser um mangá maior. Se não me engano, se você não juntar o compilado, são 16 edições desse mangá que saíram, e aí compilou a Comic Zone nesses 2 volumes. E, cara, eu acho que poderia ter mais. Talvez poderia ter até o dobro, 32 edições ali, porque tem um mundo, o autor ele consegue criar um mundo bem bacana, mas ele não explora muito esse mundo, ele mostra algumas coisas. No começo do mangá, por exemplo, ele vai mostrando uma cidade e os moradores sofrendo, você entende por que eles estão sofrendo, e aí o Gordon e a Alyssa vão ajudar, e aí você entende que tem um pouco de facções e é um mundo pós-apocalíptico, então você tem pessoas que querem mandar em tudo, que querem mandar nos outros, que querem construir as suas fortalezas, as suas cidades, você tem tudo esse tipo de coisa, e eu acho que o autor ele se perde um pouco. Na verdade, ele não se perde. Ele perde em não explorar mais disso. Ele perde em não falar mais sobre esse mundo, sobre esse universo, tentar juntar as facções e ter mais intrigas e aprofundar um pouco mais em algumas coisas. O quadrinho precisava desse aprofundamento para ser bom, para ser algo assim? Acho que não. Eu acho que não. Ele não precisava que chegasse, explorasse o mundo, mas eu acho que isso traria um pouco mais de camada para esse quadrinho, traria até um pouco mais de impacto quando você descobre algumas coisas sobre o passado do Gordon, sobre outros personagens, traria um pouco mais de histórico, por assim dizer. Porque, querendo ou não, por ser um mangá de 16 volumes, 16 edições, no caso, as coisas acabam se resolvendo muito rápido. Você vai sendo apresentado ao conflito, explicando sobre o conflito, se não me engano, ali lá pela 9ª, 10ª edição, que seria, você já tá entendendo meio que o contexto geral, aí tem as grandes revelações, e aí já vai acabar. E aí, às vezes, eu acho que o final, ele termina de um jeito bacana, muito bom, inclusive, só que a chegada até o final poderia ser um pouco mais longa, poderia ser um pouco mais explorado, um pouco mais de diálogo, um pouco mais de interação entre alguns personagens que vão aparecendo. Então é isso. Eu acho que esse mangá, ele peca no seu processo. Ele peca, talvez, em não ser um pouco maior, em não detalhar um pouco mais de coisas, não necessariamente de mundo, mas às vezes dos personagens, de relação. Mas o jeito que as coisas são conectadas aqui, são conectadas de um jeito muito bom. Eu acho que com o aprofundamento, a qualidade conseguiria subir bastante. Mas a qualidade não é ruim, tá? O que eu quero dizer é que não é um mangá ruim. É um mangá que tem a pretensão de contar a sua história, do começo ao fim, conta a história de um jeito bacana, divertido, tem batalha, tem luta, tem tudo que você possa imaginar e termina de um jeito bacana.
é um bom lançamento para a Comic Zone. Eu acho que para a própria Comic Zone se mostrar para o mercado, para o leitor de mangá, porque nem todo mundo que lê mangá acompanha os quadrinhos de super-heróis ou quadrinhos europeus, e a Comic Zone ela tá entrando nesse mercado e ela vai se mostrar como mais uma editora a entrar no mercado de mangás, e ela entra com uma respectiva força aqui, ela entra com uma certa força com Crazy Food Truck, porque é um mangá que, se você vê assim, eu acho que dificilmente alguém que vai ler vai falar, pô, eu não gostei disso. Eu não gostei. A não ser que a pessoa espere que seja um mangá revolucionário e, desculpa, não é nem isso que a Comic Zone vendeu. A Comic Zone vende um mangá divertido, um mangá bacana e uma leitura bacana pra você ter. Mas não algo revolucionário. Se você esperar algo disso, aí, bom, com todo respeito, foi problema seu que você teve essa expectativa. Mas é um bom mangá. Vale a leitura. Por esse preço aqui, principalmente esses R$ 48,90 da pré-venda, e sempre tem promoção na Amazon ou pelo próprio site da Comic Zone, você pode pegar. Pra mim, vale a leitura. É um mangá, assim, pra você que não tá habituado a ler mangá, eu acho que você vai pegar e vai gostar. Você vai entender um pouco de como a narrativa de mangá funciona. Às vezes as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas, e isso é uma coisa que acho que pega muito o público de mangá, né? Esse dinamismo e tudo mais. Algumas coisas bem direto ao ponto. E pra você que já lê mangá, eu acho que é uma oportunidade de você ler um mangá e se divertir. E além de se divertir, você apoiando uma editora que está entrando nesse mundo. E eu tenho certeza que com o Crazy Food Truck, tanto com a qualidade editorial, de tradução, da edição do quadrinho, quanto a qualidade física, com sobrecapa, o papel e tudo mais, eu tenho certeza que a Comic Zone ela começa a construir um grande portfólio para poder levar para os japoneses e falar, lancei esse mangá aqui com essa qualidade, olha que da hora, deixa eu licenciar alguma coisa. Então eu tenho certeza que esse mangá vai ser um mangá que vai abrir as portas que a Comic Zone com certeza quer passar para trazer mais mangás para o Brasil. E é isso então, galera. Esse é Crazy Food Truck, primeiro mangá da editora Comic Zone. Deixa aí nos comentários o que você achou. Você já leu? Você tem interesse? Você nunca leu mangá e quer ler esse mangá pela primeira vez? Quer apoiar a editora? Quer conhecer o mundo dos mangás aqui? Deixa aí nos comentários o que você acha. O que você acha de mangás? Mangá é quadrinho? Tem gente que acha que mangá não é quadrinho. Mas muito obrigado por você que assistiu. Mais uma vez elogiar a Comic Zone aí por dar espaço para os mangás. Como eu disse, toda editora quer ter o seu mangá. O mangá é uma coisa que está fazendo muito sucesso. E eu acho que a Comic Zone ela conseguiu fazer um ótimo primeiro lançamento para abrir essas portas para mais lançamentos de quadrinhos japoneses ou mangás no futuro. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, não deixa de assinar o sininho para não perder nada. Tô sempre lançando vídeos sobre quadrinhos, sobre mangá, às vezes sobre série, às vezes sobre filme. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.